Antes de ontem, eu publiquei um vídeo com um discurso do meu irmão Beptoti contra o marco temporal. Em princípio, ele gravou o vídeo todo em Kayapó, Mebenocré, a sua língua materna. Mas aí, como fica muito difícil para as pessoas entenderem, eu pedi para ele fazer uma nova versão em português. E quando eu publiquei no YouTube, eu publiquei as duas versões, primeiro em português, para as pessoas entenderem melhor, e depois em Kayapó, em Mebenocré. Pelo que eu conheço deles, dos Kayapó, ele não se esforçou para fazer uma tradução do que ele havia dito em Kayapó na versão em português. São basicamente dois discursos separados sobre o mesmo tema, né, condenando o marco temporal. Mesmo a versão que é principalmente em português, porque o Beptoti coloca no meio do seu discurso algumas palavras em Kayapó, talvez até por dificuldade do domínio da língua portuguesa. O Beptoti foi aprender a falar o português, ele já era adulto, mas vamos falar sobre isso mais tarde ao longo do vídeo. Então ele usa algumas palavras em Kayapó. E o discurso em Kayapó também tem palavras em português, porque não existe palavra em Kayapó para deputado, senador e etc. Então eu vou fazer uma explicação do que está sendo dito nos dois vídeos. Já adianto que quem assistir a primeira parte vai até ficar com a impressão que eu sei falar Kayapó razoavelmente bem. A segunda parte, que ele fala em Kayapó, tem longos trechos que eu não consigo entender bem. E aí vocês vão ver que eu não sei falar tanto assim. Vamos começar. Governo, deputado Nira, deputado Mupuzi. O vídeo do Beptoti é uma resposta para esse trio aí. Ele fala deputado Niri, quer dizer, deputado mulher, e deputado Mupuzi. Mu é homem, Mu também é pinto. Você fala Mutui, Murerecre, Muruti, pinto duro, pinto mole, pinto grande. Mu, pinto, homem, deputado homem. A visita da deputada estadual Janaína Riva e da deputada federal Flávia Rodrigues, ambas do PMDB, ao senador Mauro Carvalho, do União Brasil, para pedir ao senador empenho na aprovação do marco temporal. Eu tive o prazer de votar favorável ao tão sonhado projeto PL 490 sobre o marco temporal. Mano, eu quero dizer para você, deputado federal e no Congresso, tem algum de nós que não gostou de marco temporal. Agora, quem gostou, quem é bom para ele, é o outro etnia que mora na cidade, que é bom para ele. O Beptoti fala uma coisa muito interessante aí. Ele deixa claro que para alguns indígenas, porque esses geralmente nem gostam de ser chamados de índio, o marco temporal pode até ser bom. Se você já é aquele índio que mora na cidade, que quer transformar sua terra indígena numa fazenda de soja, e daí você vai tirar alguma renda mensal que vai permitir que você peça um iFood, que você troque de carro, pague uma universidade. Nesse caso pode até ser bom. E a gente tem exemplos disso aí no Mato Grosso, vários índios que já são sojicultores. Tem a índia deputada lá que defende marco temporal, né, aquela que a gente chamou de Pocahontas do Bolsonaro. Então tem esses tipos aí. Agora, para quem vive na aldeia, para quem vive na natureza, dependente de floresta, é um desastre. Agora, nós, mora na aldeia mesmo, que não gostou do marco temporal, tá? Mas para o deputado ouvir o que eu estou falando, eu sou índio pura mesmo, eu moro na aldeia, tá vendo do mato aqui, ó, e tá vendo de comida original aqui, ó, aqui é tatu com beralubu aqui, ó. Não é por acaso que o Beptoti mostra o tatu com berarubu
a comida original para argumentar que ele é índio puro que vive na aldeia. Beptoti. Bep é um nome genérico para homens, Kayapó. Tot. Tot-ti. Tot é tatu. Ti é grande. Então o nome dele é uma referência ao tatu canastra, que é o maior tatu que a gente tem aqui nas Américas. Então ele é o Beptoti, né? É como fosse o Zé Tatuzão, né? E é por isso que ele mostra a carne do tatu. E o que é o berarubu? O berarubu é um bolo simples, feito com a farinha da mandioca. Então você pega a farinha da mandioca, você envolve a carne, né? E você faz um bolo com a carne crua e a farinha da mandioca. Você envolve tudo isso em folhas de bananeira e põe na fogueira para ser moqueado. Depois de muito tempo ali assando na fogueira, você tem o berarubu, né? A carne derrete de certa forma e a gordura invade a farinha de mandioca, e aí as pessoas comem pedaços de carne misturado com a farinha da mandioca. O berarubu é o prato típico principal do povo Kayapó. Para a família todos. Por isso que eu estou dizendo que eu não estou gostando do marco temporal. Tá? O Cubem, deputado estadual, deputado federal, já está construindo tudo nossas coisas. O Cubem, que é o homem branco, está destruindo nossas coisas. É isso que o Beptoti quis dizer, mas ele falou construindo por falta de familiaridade com a língua portuguesa. Que é o ban. Que é o ban que eu estou dizendo. É o ban, né? Que ele está dizendo. Ban é a floresta. Então ele se refere à destruição da floresta, aos desmatamentos. Então, por isso que a crime está mudando É por isso que o clima está mudando. as coisas, está mudando o sol, está mudando as coisas tudo, que eu sei, que eu vi no Jornal Nacional, que é o Cubem, quem está construindo é o Cubem que está desmaçando as coisas tudo. Quem está destruindo é o homem branco, através dos desmatamentos. Por isso que eu estou pensando muito, eu estou dizendo que para o deputado ouvir o que eu estou falando. Eu moro numa aldeia, eu moro no mato. Por que eu falo português? Eu trabalho com Cubem, por isso que eu falo português. O Beptoti aprendeu a falar português trabalhando na base de pesquisa do Pinqueti, que fica dentro da terra indígena Kayapó, no final dos anos 90. Aí nessa imagem de satélite, a base de pesquisa aparece como um minúsculo ponto branco no meio de uma imensidão de matas absolutamente preservadas. Ele trabalhou junto com a botânica Cláudia Baider, estudando castanhas do Pará, e com a ecóloga, então mestranda, Maria Luísa Silva Pinto Jorge, estudando a ecologia de Cotias. Ambas sob orientação do professor Carlos Pérez, da Universidade Britânica de East Anglia, que também foi o meu orientador do doutorado. A partir do trabalho deles, foram publicados esses dois principais artigos a seguir. Dispersão de sementes, distribuição espacial e estrutura populacional de árvores de castanheira no sudeste da Amazônia, publicado no Journal of Tropical Ecology pelo Carlos Pérez e pela Cláudia Baider. E densidade populacional, tamanho de área de uso da cutia das Costas Vermelhas, dentro e fora de castanhais naturais do sudeste da Amazônia. Agora pela Maria Luísa, a Malu, e pelo Carlos Pérez, também publicado na revista Biotrópica.
Eu sabe agora, com pioco, eu não estou entendendo muito no pioco. Agora, Pioco é papel. Ele quer dizer que ele sabe falar o português, mas o documento escrito no papel ele tem dificuldade de entender. para falar em português, eu trabalho com pessoal de fora, por isso que eu aprendo português. Por isso que eu estou falando a linguagem de vocês, Cubem. Então, Cubem, que tem o nosso Mepriner também, você está falando, deputado falando, marco temporal, que eu penso muito, tá? Eu penso muito, eu não sei o que é marco temporal. Marco temporal, para mim, é ruim. Para mim é muito, eu não sei de nada. Por isso que eu estou dizendo que é ruim. Meprire, que ele falou ali atrás, significa criança. Ele sabe que o marco temporal é ruim. Agora ele fala, eu não sei o que é o marco temporal. É porque a documentação, a legislação, as várias nuances são complicadíssimas de se entender. Só entende mesmo, não digo nem as pessoas da nossa sociedade, mas especialistas no assunto, né? Imagina ele entender, o Beptoti entender que a Constituição de 88, né, que foi tão comemorada, que os Kayapó participaram tanto da Constituição, celebraram a Constituição, agora vem alguém dizer que naquela Constituição estava escrito que as terras tradicionalmente ocupadas, a que a Constituição fazia referência, são aquelas que estavam sendo ocupadas naquele momento, em 1988. Se tivessem falado isso pro Kayapó lá no momento da promulgação da Constituição, eles teriam falado não. E não foi isso também que o Ulisses Guimarães quis dizer. Não é isso que está escrito na Constituição. É uma deturpação, né? É uma leitura enganosa. E é por isso que é difícil para os povos indígenas terem uma compreensão completa do que está acontecendo. Agora eles sabem que o marco temporal é ruim. Gangamaco, bem. Janegamá, Cubem, quer dizer, entendeu, homem branco? Era só isso. Se o deputado fala alguma coisa, os 3 deputadas e um deputado falar alguma coisa, eu falo de novo no rede social. Por que o Congresso também, quando o pessoal, os índios, liderança, quer que vai resolver alguma coisa no Congresso e Cubem sempre botar no segurança para segurando o roubo dele, cachorro dele. Isso aqui não é bom não. Pois é, o Congresso quer decidir sobre a vida dos povos e das terras indígenas, mas quando os índios vão lá no Congresso, eles são recebidos com policiais com cachorro e bomba de gás lacrimogênio. Então como que a gente vai entender o que está se passando? Como que a gente vai ter uma discussão justa sobre o que está se passando? Mas tem que abrir o Congresso para os índios entrar e ouvir deputado também. Por isso que eu estou pensando muitas coisas na cabeça, por isso que eu estou falando. Eu estou vendo no Jornal Nacional, eu estou vendo pelo zap do celular, por isso que eu estou dizendo para o deputado, para o governador, para o senador, que eu estou dizendo. Nhambi de Balém, minha mãe cabenói. Só isso. Nhambit Bemarém. Nhambit Bemarém. É isso aí, era isso que eu tinha para falar. Agora eu vou mostrar a parte em Kayapó, onde a minha compreensão também é um bocado limitada. Mebenhocré Nhoncucrajá. Ele está falando a cultura do Mebenhocré. Marco temporal Baimanquinquete. Baimanquinquete eu não quero, eu sou contra. Mebenhocré Cacrit é índio de outra etnia, pode até gostar do marco temporal. Baca menino e maquinque, tá bom? Menino com a original é pum. Tontino baireirinha. Já e pronto campudinho e clave e também com nico, crema, família com
Novamente, falando da sua cultura, ele mostra o tatu e diz que vai alimentar a família inteira com aquele tatu. Crã é a cabeça, ele está mostrando a cabeça do tatu. Antes ele mostrou o rabo. Meu governo, meu deputado, a mercadoria, mulher, criar com mulher não ficar de pena, mas semana passada com mulher, com prato, aí crente de amat, com meio que tão mais temporal, punu, com pucraja meio mariquete, a ane não, com meio que e com pucraja mariquete, ban vai mais temporal quente. Onde deputado, me deputada on, cabena, né, cutando vai cabena, com Gari, may bego creme caben, may nyun bili aben mak temporal ayane. Nimbo kaya kongreso mak temporal ayane jamon. Kamei manjo, may bego crédito, gume vai aben para may bego ser humano. Muito interessante o que ele fala aí. Ele fala Kuben, o homem branco, Meben Ocré, que são os Kayapó, Aben Prak. É a mesma coisa, né? Depois ele enfatiza em português. Somos todos seres humanos. Quer dizer, né, essa história de marco temporal é desumanizar o índio, né? É desconsiderá-lo indigno de ter um pedaço de terra onde eles ocupavam milenarmente. Acho que daí a necessidade dele de enfatizar que também somos seres humanos. Nekam memang ngokre kumbaga me hamine mana klanga moira pumiwa ni klanga moira terop kono je moi no ame omu jolinya me katot ken me be ngokre jo congresso moi jal ki ka ben ka ji bajo ia kwagre kred bajo i ka ben tan baye anju ale ka mana congresso ne mana Bobby Kenyon mana deputado ne Bobby Kenyon Biquem significa mesquinho, sovina, ganancioso. Deputado Biquem. Preciso nem explicar o que ele quer dizer, né? Me senador ne Bobby Biquem que de temari. Me ganga me anho pio ka printit, ka me anho meia nós me. Eles chamam os políticos de piocaprinti, ricão. Piocaprinti, essa palavra é muito interessante, ela merece uma explicação. Pio é o pioco, que ele já falou no começo do vídeo, né? O pioco do documento. Pioco. Caprim. Caprim lembra capriri. Capriri é triste. Pioco capriri. É o piocaprim. É o papel triste. Olha que coisa curiosa. Piocaprim é o papel triste. Ti é grande e muito. Então, piocaprim ti, o ricão que tá cheio de dinheiro. É melhor mana Bobby Kenyon mo tan be inori ale kan mana alga me be borai no ke alga me ngorai no ke alga me muya kurai ne me be opunu kan ni ga me amle me kuya eko joli ba me ya me cobra ya ku me be deputado mari me joli ba me ya me cobra ke me ya me cobra ke alga me tu ai te mana pukaya wabi mana kamukin ne kam me ba me mono já mana me bengo crack a toro já crai e o janeiro kame ariba kame kamle me kuya como kam jolinha me bengo crack me cobrar jolinha me bengo crack me amo reclamação de pequeno yan kame o cujar tan baia deputado mane deputado unida me a deputado unida mais deputado mua kai ali de mariquete gali mulambri gali kaben hami põe kaben oyane vai ter baju kaben oyane no kam moya on kam ge kaben balu ole tem trabalho kam kaben mungkin tan baya inoriane mana me abe governo ngame deputado me senador me yan ngame mana anyo me yan nod me pejo me um ba me um ngo me um mlu moya kunin me obiken riken tan baiane não mujoli base construção de base Beromonte prire que rabat joli ba me põe moi onha joli põe me cana de me joli põe me no moio que né com ali que maravilha. Aí ele faz uma referência a Belo Monte,
Pena que eu não consegui entender exatamente o que ele falou, mas ele fala que Belo Monte deram muita coisa. É a enganação, né? Não é difícil. Ele tá falando sobre o marco temporal, agora ele fala de Belo Monte. Ele tá falando das desgraças que a gente faz sobre o Xingu, sobre a natureza, sobre os povos indígenas. Tane kami mana marco temporal bin kami além, bakal governador me ouvi deputado unida lá mais que na liane bakal põe vai cabenia. Nyambin ba me amalena lebi cabeno nole. Kami aí o meu ele vai ter rede social que cabeno ona nyambit. E ele termina dizendo, era isso que eu tinha para dizer e vamos divulgar isso aí na rede social, compartilhar o vídeo. É ele que está falando, não sou eu não. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.